Muito bem, vamos lá, ó. Pastor Rodrigo, o nosso especialista em vacas e baleias, respondendo uma dúvida que parece ser uma dúvida muito pertinente para a igreja no século XXI. Por que a esquerda defende bandido? Vamos ouvir o pastor falando. Um policial militar foi morto em serviço na Baixada Santista, no Guarujá. A mídia não costuma ficar muito preocupada com os policiais. Nada de protesto realizado em nome do pai de família, que vai deixar uma criança, que vai deixar uma esposa, que vai deixar pais que vão sofrer com essa perda. Mas bastou a polícia responder e ir atrás dos criminosos e matar 10 pessoas. Inclusive, uma das pessoas que foi morta era alguém que, naquele momento que ele foi morto, ele estava indo para a igreja e tinha se tornado pastor. A mídia e a esquerdolândia, eles ficarem doidos e falarem em excesso. Por que a esquerda? Porque quando a polícia mete tiro em morador, irmão, excesso é a menor das expressões que se pode pensar. A esquerda defende tanto assim os bandidos. Quem não lembra da Márcia Tiburi, sei lá o nome dela, há uma lógica no assalto. Quem não lembra das inúmeras vezes em que o Lula... Mas existe lógica em assalto, querido. Para com isso, existe lógica nas coisas. Lógica que muitas vezes até a gente inventa, tá? Defendeu o pobre garoto que simplesmente rouba um celular. Lembrando que esse vídeo do Lula foi cortado, tá? É um vídeo gigante, o cara cortou só um pedacinho, porque obviamente era conveniente. Não lembra do ex-presidente do Corinthians dizendo o seguinte: o cara tem o direito de roubar um relógio, mas não tem o direito de dar uma facada, um tiro por causa de um relógio. Tá vendo? Ele estava todo indignado, né? Que o ladrão não estava exercendo a sua profissão corretamente. O direito era só de roubar. Matar, poxa, aí já foi longe demais. A pergunta é: como que eles podem defender um negócio desse? Por que defendem bandidos? Eu sei que é um absurdo e você também sabe, mas por que para eles parece fazer sentido? Olha, eu adoro a expertise aqui, ó. Por que pra eles? Tipo, de novo, aquela velha técnica do eles e nós, né? Quando você ouve o Karl Marx falando, você quase chega a concordar com ele. E com a Márcia Tiburi. O que o Marx diz sobre os bandidos? Há uma lógica no assalto. É sério, eu vou te falar aqui, te mostrar o que o Marx defende. E que é o que essa galera defende. Bora, pastor, que daqui até o final do vídeo eu vou te mostrar o que Jesus defende. E que assim, de bate-pronto, até que parece que faz sentido. Não faz, não! Mas eu quero te mostrar de onde vêm essas ideias malucas, que vêm, obviamente, de Karl Marx. Então, curta. Jesus disse assim, ó: se alguém toma a tua capa, você tem que oferecer ela pra pessoa. Se alguém te obriga a andar 1 milha, você vai andar 2 com ela. Se alguém te dá um tapa na face, você oferece a outra. Não foi o Karl Marx que disse isso, não, pastor. Foi Jesus. Comente, se inscreva e bora para mais um vídeo. Gente, você nota que há uma campanha sistemática contra a polícia, não é? Você sabe disso, a gente vê isso o tempo todo. Nós, obviamente, Por que será? Policiais corruptos. A esquerda é contra a polícia. Por que será? A esquerda é contra a polícia do jeito que ela é. Que jeito que ela é, pastor? Do jeito que ela só bate em pobre, que ela só, né, vai com tudo pra cima de pobre, mas contra rico, ela não faz nada. A gente tem aquele famoso vídeo do cara que tava batendo na esposa, dentro de um Alphaville desses, e o cara escrotizando e falando assim, ó: você nem pisa na minha calçada. E o cara com o telefone falando assim, ó, ligando pra alguém, aparentemente, dizendo assim: eu quero o telefone do secretário de segurança pública, porque tem uns fudidos aqui querendo entrar aqui. Por que será, pastor? Foi divulgado o áudio do advogado do suspeito de matar o policial. E o advogado dava a orientação para que o criminoso, conhecido como sniper do tráfico, gravasse um vídeo antes de se entregar, pedindo que a ação dos policiais no local fosse finalizada. O diálogo, obviamente, abordava a situação como se, na verdade, a polícia fosse o problema. E os criminosos, obviamente, estavam ali como vítimas da sociedade. Então... Não, para com isso. É exatamente isso. A polícia começou a invadir casa de morador, porque para você entrar na casa de uma pessoa no mundo real, normal, você precisa de mandato. A polícia taca o foda-se pra isso nas comunidades. E aí, com base nisso, o cara gravou um vídeo dizendo assim: ô polícia, eu vou me entregar, mas vocês param com esse rolê. Por que o cara precisa fazer isso? Poxa, todos nós assistimos Tropa de Elite, né, pastor? Então o advogado disse, ó, antes de se entregar, faz um vídeo, cita o Tarcísio, fale pra ele acabar com o massacre. Isto é covardia. A ideia é de sempre, que a polícia estava matando o trabalhador. Já viu aqueles posts na internet? Que aqui são memes, mas retrata bem a verdade. Tá ali a foto do bandido com um fuzil na mão, com aquela carinha lá de Zé Droguinha,
Carinhos e a droguinha. Ah, pastor. Pastor, você lembra que teve um filho de juiz que foi preso com alguns quilos? Não tinha carinhos e a droguinha não, mas foi preso com vários quilos de... Não lembro qual foi a droga especificamente, tá? Mas não tinha essa carinhos e a droguinha, né, pastor? Morto pela polícia, e aí a piada assim, ó, segundo a Globo, ele é estudante. Um fuzil na mão, aquela cara de... É a mesma ideia aqui. A polícia soltou o nome das pessoas que foram assassinadas. Todos tinham passagem na polícia. Eu acabei de assistir a uma entrevista do Tarcísio. É porque é sempre assim. Quando a polícia detona alguém, rapidamente essa pessoa tem passagem pela polícia, rapidamente ela tava com a arma na mão. Aí passa um tempo, a própria população começa a falar, cara, isso é mentira, esse cara não tem passagem aqui, pô. Esse cara era trabalhador. Tarcísio, ele dizendo que um dos caras era do PCC. E enfim, aí você vê a ficha dos caras, né? A capivara dos caras, homicídio, tráfico e por aí vai. Mas a pergunta é, por que esta atitude? Por que a defesa de bandido? A tese que a gente ouve dessa galera é a seguinte: essas pessoas são vítimas da sociedade. Elas só estão nessa situação porque estão sendo oprimidas. Os bandidos roubam porque o sistema capitalista não dá meios para que todos adquiram o que precisam para sobreviver. Por que será? E, obviamente, essa coisa, tudo começa com Karl Marx. De acordo com Marx... Tudo começa com Karl Marx, né? Cara, é engraçado. De novo, gente, isso aqui que nós estamos ouvindo... Não é um político, sabe? Não é o MBL, é um pastor que ignora a Bíblia completamente. Na famosa lei da mais-valia, o patrão estaria roubando o empregado. De onde viria o valor do produto? Para Marx, viria unicamente do trabalho socialmente gasto para produzir esse algo. O valor da mercadoria representa unicamente trabalho humano. O empresário comprou a madeira por 100 e usou o trabalhador para construir uma mesa e vendê-la por 1.000. Esses 900 aí seriam o valor excedente, que não fica com o indivíduo que gerou esse valor. Antes, vai para o bolso do patrão. Sendo assim, se quem acrescentou valor à madeira é o trabalhador, o dinheiro é dele. Afinal de contas, quem tudo produz, a tudo a ele pertence. Não é assim que eles dizem? Mas aí fica parecendo que o roubo é até legítima defesa, não é mesmo? Não. E sabe o que eu acho engraçado? É que são esses mesmos pastores que todo culto fala assim, ó... Quando eles estão pregando a teologia da prosperidade. Porque nós somos filhos do dono do ouro e da prata. Que é Deus, no caso, tá? Logo, tudo é nosso. O discurso é só quando é para oprimir trabalhador. Outra tese de Karl Marx, que para justificar o roubo, ele chamava de acumulação primitiva. Como surgiram os capitalistas? Roubando, diria Karl Marx. Smith e Locke diziam que a elite acumulou enquanto os vadios desperdiçavam. Mas foi mesmo. Isso aqui, ó, qualquer aula de história da quinta série te responde isso com tranquilidade. A maior parte das pessoas que tem grana pra caralho hoje no mundo, elas roubaram sim, elas escravizaram sim, elas chegaram metendo o louco onde já tinha gente, sim. Marx não. Eles acumularam por meio de roubo, que é uma violência, e muitas vezes usando o aparato estatal para enriquecer. Daí o argumento. A riqueza capitalista foi adquirida de forma injusta e muitas vezes o Estado ajudou a saquear. Portanto, porque o Estado não pode reavê-la. Não houve violência para saquear os operários? Por que não utilizar-se de violência para retomar o que é deles? Marx falou abertamente em ditadura do proletariado. Isso quer dizer o quê, pastor? Você está tentando fazer as pessoas pensarem que o Marx estava dizendo é, vamos todo mundo assaltar as pessoas. Mas o que ele está dizendo aqui, e isso deixo claro que é paráfrase minha, tá? É que quem está numa posição privilegiada, por conta de todo esse nosso histórico de gente que assaltou, roubou e escravizou os outros, quem está numa posição privilegiada não vai abrir mão dos seus privilégios de boaça, não vai. Isso vai requerer o quê? Um conflito, porque é assim que acontece. Assim como aconteceu na Bíblia, que você tem um aí na sua frente que aparentemente você não lê. A ditadura dos operários e da tomada dos meios de produção de forma violenta. Ou seja, tá vendo? A esquerda sempre defendeu isso. Mais filosófico... A direita não defendeu não, né? A direita executou isso especificamente. Mas sempre defendeu. Marx cita um exemplo dessa acumulação primitiva. Camponeses escoceses que foram expulsos de suas terras. Com isso, por não terem emprego, tais pessoas se tornavam vagabundas e bandidos. E Marx continua. Assim, a população geral, depois de ter a sua terra violentamente expropriada, sendo ela expulsa e entregue à vagabundagem, viu-se obrigada a se submeter, por meio de leis horríveis e grotescas, a uma disciplina necessária ao sistema de trabalhador assalariado. Ou seja, exatamente, tanto que a grande Inglaterra, berço da Revolução Industrial, tinha mais de um terço da sua população em grau de
de pobreza, né? Abaixo da linha de pobreza. Eles foram roubados, por isso restou a eles apenas ser um empregado. É basicamente isso que Karl Marx está dizendo. Exato, querido. Você coloca as pessoas numa posição de pobreza extrema e diz: quer trabalhar? Eu te pago aí. Só que antes você tinha sua terra, que você trabalhava lá uma parte do seu dia pra ter a sua subsistência e depois ficava de repente de boa. Agora não, aqui você vai ter que trabalhar 18 horas por dia, porque lembre-se que esse salto que a gente tem pra trabalhar hoje pela lei, e nem todo mundo consegue trabalhar pela lei só às 8 horas por dia, isso aconteceu por muita luta de classe, por muita briga mesmo, porque se dependesse só da classe patronal, o moleque tava trabalhando no tronco aí 24 horas por dia, que era o que acontecia nessa época. Chegou a quase a falar, meu Deus do céu, a Márcia Tiburi, acho que ela tá certa, há uma lógica no assalto, é legítima defesa. Como que a gente refuta isso? Um dos próprios comentaristas de Marx, David Harvey, ele vai dizer que isso não é toda a verdade, pois muitas pessoas deixaram os campos por oportunidades de melhores ganhos do que eles recebiam ali nos campos. Então não é todo mundo que foi roubado. Há uma quantidade de gente, neste país, por exemplo, que enriqueceu por meios ilícitos, por meio do aparato estatal. Opa, claro que tem. será? Muitos deles estão na esquerda. E a maioria deles está onde, pastor? É certo, a partir daí, dizer que todo empresário é ladrão? Que todo pobre é vítima da sociedade? Mas quem é que disse que todo empresário é ladrão? O que a gente faz aqui, na melhor das hipóteses, é olhar para as estatísticas. Claro que não. Eu vou citar o exemplo do meu pai, vai. Ficar mais simples para refutar essa ideia. Porque, tá vendo? É assim que você refuta uma ideia. De uma parada que aconteceu num país inteiro, eu vou refutar apenas dando exemplo do meu pai. Morou na favela, dormiu num Fusca porque não tinha onde dormir, mas trabalhando dia e noite, poupando, poupando e poupando, sendo muito esperto, arriscando tudo. Ele pegou o único bem que a nossa família possuía, a nossa casa, e arriscou tudo no jogo do bicho. Negócio que ele nem tinha certeza se daria certo. Jeff jogando, eu pensei na mesma coisa. Com isso, comprou um restaurante. Com isso, ele se levanta e vai para o trabalho, todo endividado, porque acabou de abrir um restaurante, investiu tudo ali sem nenhuma certeza se ele vai reaver os... E é isso, ó galera, e é isso que o pastor aqui tá ignorando. Ele tá contando a história do pai dele, dizendo que o pai dele se arriscou e tal. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente. Quem é rico de verdade no Brasil nunca se arriscou, bicho. Nunca se arriscou e não se arrisca. Não se arrisca. Eles não arriscam 10%, 30% do patrimônio. Essa história que ele contou, meu pai vendeu tudo que tinha. Quem é rico de verdade no Brasil nunca vai vender tudo que tem. Porque o que ele tem é tão absurdo que ele não precisa. Seus investimentos e contratou funcionários. Os funcionários tinham apenas uma certeza, que eles iriam receber no final do mês. O meu pai não tinha certeza alguma. É sempre... Cara, o discurso do empreendedor é sempre esse. Porque o funcionário, ele tem certeza de que ele vai receber. Certeza do quê? O que tem de empresa que paga salário atrasado e que nem paga, tá? Eu mesmo trabalhei numa que, mano, dava 15 dias de atraso do meu salário, o patrão chegava e falava assim, olha, eu tenho aqui um adiantamento pra te dar se você quiser, porque o salário não tem. Meu pai não foi um explorador do trabalho dos outros. Meu pai não explorou ninguém. Ele gerou oportunidade de trabalho. Que sofrimentinho! Rolava muito uma parada que era, principalmente no sul do país, tá? Que eles pegavam essa galera do sul do país, porque a galera manjava muito de churrasco, levava pra essas churrascarias em São Paulo e às vezes até em outros países, pegava a galera e levava pros Estados Unidos, por exemplo. E esses caras, porque eles eram bons de cortar carne, os caras manjavam do churrasco, esses caras dormiam em alojamento péssimo. Só via pro trabalho, em condições péssimas, tá? Isso aconteceu demais até uns anos atrás aí que a gente tem notícia, porque isso virou reportagem. Há outros, através da iniciativa dele, do trabalho duro dele e da coragem dele, de um garçom que poupou, que guardou e que foi ousado. Então, ou seja, essa ideia de que todos aqueles que acumularam o fizeram de maneira injusta é uma mentira. Exatamente, ninguém tá falando isso. Agora também acreditar que todo empresário é gente boa, que todo empresário não bota pra... também é bobagem, é mentira. Os empresários são todos legais, são todos heróis, são todos... É muito difícil, gente, empreender no Brasil. Você tá pensando o quê? Que sofrimentinho! Seria como a gente fizesse o seguinte, olha, há empresários desonestos que acumularam de maneira desonesta e há empresários honestos. O que a gente faz? Mata todo mundo. É um absurdo. Esse seria, Mata todo mundo! Quem disse isso? Ninguém disse isso, ó. Trabalhei 9 meses, recebendo ao menos 6 meses, 6 com muito atraso. Me mandaram embora via WhatsApp, não pagaram um direito meu. E agora vou ter que esperar um processo judicial enquanto esse lugar age do mesmo modo com os funcionários que continuam lá. Gente, todo mundo aí, ó, eu falo por mim, minha experiência pessoal. Eu já trabalhei
virando noite em todos os empregos que eu tive. Em todos. Virei noite, trabalhei, dei o meu melhor e fui o melhor, porque as estatísticas provavam. Eu era melhor do que todo mundo que já tinha trabalhado até eu estar lá. No sentido de resultado. Eu nunca fui um puxa-saco. E todos, sem dúvida, quando eu saí, falaram mal de mim. Pra quem puderam. Então a ideia filosófica aí. Mas há outro motivo que leva a esquerda a defender bandido. Todo mundo precisa de um exército se quer vencer uma batalha. Marx via que o exército dele seria os operários e previu que os operários... Não, querido, essa divisão quem causou não foi a esquerda, não. A classe burguesa é que ao tempo todo se sente superior, age como se fosse superior, diz o tempo todo que é superior, e aí depois quando começa a acontecer uma revolta... Ui, que sofrimentinho. Tá de zoação, né? estariam em uma situação tão precária que eles então iriam fazer a revolução. Mas, conforme o capitalismo avançava, a situação de vida dos operários mudava consideravelmente. Com isso veio uma crise no meio comunista. Por que os operários não fizeram a revolução? Ao invés de declarar o óbvio, Marx errou, os comunistas fizeram um revisionismo, explicando que a cultura cristã impedia os operários de ver o seu estado de opressão. Para encurtar a história, já que os operários não queriam se alistar nas fileiras comunistas, os comunistas começaram a convocar outros oprimidos para lutar contra a burguesia, hoje contra a classe média. A esquerda buscaria... Classe média agora virou? Aê, deixa eu te falar uma parada. É legal, né? Ó, é por isso que, gente, falar uma coisa pra vocês. É por isso que você que é esquerdista, você que se considera de esquerda, sempre deixe bem claro, o nosso inimigo é bilionário, é quem tem muita grana. Porque olha o que ele tá fazendo aqui, ó. Ele tá dizendo pra galera classe média, que tá muito próximo da gente aqui, a gente que é pobre, dizendo, olha, eles são contra vocês. Amigo da classe média, você que tem o seu Renegade, você que tem o seu carro aí, sabe? Eu não tô nem muito aí pra você, não. O nosso problema é essa galera que ganha 100 vezes mais do que qualquer pessoa da classe média alta ganha, e eles fazem a gente pensar que a nossa briga é uns com os outros, a nossa briga é com esses caras que ferram a minha vida e a sua vida. Outra classe de oprimidos para libertar, ou melhor, para usar. Mulheres são oprimidas pelos homens, jovens pelos pais, e não é? Negros pelos brancos, e não é? As outras religiões são oprimidas pelo cristianismo, e não é? Os bandidos são oprimidos pela classe média, que lhes tira a oportunidade de terem o que eles precisam para... Errado, ele tá mentindo na cara dura. É vergonha, hein? Sobreviver. Essa então seria a ideia. Não é por acaso que os presídios comemoraram quando o PT ganhou. Não, querido, não foi por isso que ele comemorou, não. É porque até o preso entende que existia um governo que se preocupava com o pobre, a classe dele, e existia um governo anterior, o do Bolsonaro, que tava pouco se fudendo pra todo mundo. Gente, no final é só isso mesmo, tá? A esquerda cria oprimidos, promete libertá-los. Errado. Quem cria oprimido é o capitalismo. Você sabe o que é capitalismo? Porque quem tem dinheiro sai comprando todas as casas e aí vai expulsando a galera pra lugares inóspitos para se viver, colocando a galera em situação difícil, fazendo com que cada vez mais trabalhador precise de se deslocar 2, 3 horas do dia para chegar no trabalho. Mas na verdade, só os está usando como massa de manobra, como exército. E eu falo como alguém que participou de várias igrejas. Igrejas no Brasil usam as pessoas, salvo raríssimas exceções, como massa de manobra, sim. Eu já vi várias igrejas que o pastor chega em época de eleição e fala assim, ó, vota nesse cara aqui. Tá? Ele não diz pense aí você, ele diz vote nesse cara aqui, que esse cara é dos nossos. Isso aí é massa de manobra. Que há de vencer a batalha por eles. Eles enviam esse povo para o... E a batalha, não é que alguém vai vencer a batalha por nós, tá? É porque a batalha é nossa. Se inscreve no canal porque aqui tem vídeo todo dia.